Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o Pedrito Martim e bem-vindos a outro vídeo deste canal. Antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer a todos vocês por assistirem meus vídeos, por likear, por comentar. Por favor, não esqueçam de se inscrever, porque eu tô apenas com 390 seguidores e, cara, eu quero crescer, né? Eu quero crescer. Tô amando fazer conteúdo, então, por favor, continuem compartilhando. Hoje, decidi fazer um vídeo diferente, falando sobre uma série que não é brasileira, sobre uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, com o meu país, Equador, e sim com uma série gringa. Eu quero falar sobre Game of Thrones. Considerando que a série House of the Dragon já saiu e que foi assim um sucesso e todo mundo tá comentando, eu que assisti Game of Thrones desde a primeira temporada, que li todos os livros de George R. R. Martin, que me considero um fã do Westeros original, queria muito fazer vídeos de YouTube sobre isso. E principalmente, queria falar sobre a série de Game of Thrones, né, para meu primeiro vídeo, e por que faliu, por que não foi um sucesso, por que as últimas duas temporadas, especialmente a última, foi tão ruim, e principalmente como a queda desta série, que era considerada a maior já feita na televisão, é um aprendizado para a gente sobre o poder da ambição. Porque se tem uma coisa que condeu, que acabou com Game of Thrones, foi a ambição. A ambição dos seus criadores, né? David Benioff e Richard Weisz, que estavam muito mais preocupados em capitalizar o sucesso da série que de contar uma história que respeite os fanáticos, que respeite os livros, que respeite a série e respeite suas próprias carreiras. Então, se vocês gostam de Game of Thrones e vocês gostam de fofocar, bem-vindos, que vocês vão adorar. Como muitos de vocês já sabem, Game of Thrones, a série original, e a série House of the Dragon estão baseadas no trabalho de George R. R. Martin dos livros A Song of Ice and Fire. George R. R. Martin é um escritor britânico muito famoso nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ele é velho, então já escreveu, já trabalhou muitos anos fazendo todo tipo de coisas. Ele já foi roteirista de televisão, ele já foi um cara que fez vários shows grandes, famosos. Mas A Song of Ice and Fire é seu projeto, é como o resultado da sua vida. O projeto que define sua carreira é A Song of Ice and Fire. São 5 livros que já foram publicados: Game of Thrones, A Clash of the Kings, A Storm of Swords, Feast for Crows e A Dance of the Dragons, que foi lançado em 2011. Há 11 anos que não temos outro livro lançado, mas a gente sabe que tem 2 livros que acabam com a série original, que é The Winds of Winter e A Dreams of Spring. Os 2 livros estão há anos sendo escritos e, na verdade, a gente, os fanáticos, julgamos muito ele, porque, cara, são 11 anos que ele não fala quando vai ter data de lançamento. Ele já adiou várias vezes. 5 meses atrás, George R. R. Martin falou que está cansado de que os fanáticos fiquem cobrando ele, que esses não são fanáticos de verdade, e tipo assim... Vai se ferrar! Mas enfim, George R. R. Martin passou os últimos 11 anos trabalhando na série de Game of Thrones, escrevendo episódios, né? Ele é roteirista, contando histórias nada a ver com que tem alguma relação com os livros. Ele lançou recentemente o livro Fire and Blood, que tá hoje, né? É um material que é utilizado para House of the Dragon. Ele é diretor, não diretor, né? Ele é dono da série. E enfim, lá com ele, tá? Esperemos que não morra antes de lançar os 2 livros finais. No ano 2005 e 2006, vários produtores, quando Game of Thrones já era conhecido no fandom geek, né? No fandom nicho das pessoas que gostam de ler livros de fantasia, vários produtores de Hollywood começaram a se aproximar de George R. R. Martin a pedir que ele venda os direitos do livro. Ele não queria. Para as pessoas que já conhecemos um pouco de George R. R. Martin, sabemos perfeitamente que ele é uma pessoa que não gosta muito de adaptações para TV ou cinema, porque ele fala que quando você faz produções para tela, você precisa sacrificar alguma coisa da sua imaginação. Então, se você imagina um dragão de 150 metros, para a tela de televisão vai ter que ser mais pequeno, porque é muito caro, uma de 150 metros. E finalmente chegaram 2 produtores super sem experiência, super novos no negócio, que convenceram ele. Estou falando dos famosos, infamosos, infames David Benioff e Richard Weisz. E eles convidaram George R. R. Martin para jantar. George R. R. Martin fez muitas perguntas sobre a série, né? Como os livros não estavam concluídos, ele queria saber se eles realmente entendiam a história, se eles realmente eram fanáticos que podiam perceber o que ia acontecer. E eles responderam tudo muito bem. Tem uma pergunta específica, que é: quem é a mãe de Jon Snow? Que eles responderam perfeitamente, e aí foi que ele foi realmente convencido. Ele vendeu os direitos para HBO, e David Benioff e Richard Weisz foram contratados para ser os showrunners, os donos dessa adaptação. Assim, nos anos 2009 e 2010, Game of Thrones entrou em produção. Foi com um orçamento de 60 milhões de dólares, que para pessoas como eu é uma superprodução, mas para os estándares dos Estados Unidos e para HBO mesmo era dentro da média.
O que as pessoas não sabem é que foi uma produção muito difícil, porque tanto David Benioff como Richard White, como a maioria das pessoas que estavam trabalhando na série, eram novas no mundo da televisão. E o piloto, o primeiro episódio, teve que ser regravado, porque estava sendo muito ruim. Tipo, a Lena Headey, que é a atriz que interpreta Cersei Lannister, falou que ela parecia uma Dolly Parton medieval, tipo, que nada a ver, a série estava péssima. Aí eles tiveram que regravar, recastearam, né? Refizeram vários testes para personagens que já tinham atores, como é o caso da Daenerys Targaryen. Emilia Clarke entrou depois para a série, melhor decisão do mundo, porque acho que ela é incrível. E aí eles regravaram tudo, a HBO continuou e a primeira temporada foi estreada em 2011. Cara, até hoje eu lembro quando Game of Thrones foi estreado na HBO. Eu sempre gostei da HBO, não é pela Game of Thrones que comecei a gostar, tá? Eu só acabei caindo no Game of Thrones por acaso e adorei. Na época eu lembro que era uma série muito bem sucedida para o canal, porque tinha um público muito fiel e tinha audiência muito boa, mas não era o espetáculo, não era o fenômeno que acabou acontecendo 3, 4 anos depois. A primeira temporada foi muito bem recebida pela crítica, a gente adorou as interpretações dos atores, a série foi indicada a muitos prêmios, porém não era a série dramática mais grande da época. Nessa época, Breaking Bad era como o momento, né? E nos prêmios, Downton Abbey, uma série britânica muito famosa, especialmente com pessoas mais velhas, ganhava tudo. Então, Game of Thrones ainda estava sendo como o queridinho das pessoas que gostamos de coisas nerds e que as pessoas gostam de indicar, mas não dar prêmios. Mas o sucesso assegurou na segunda e terceira temporada, a HBO renovou o contrato e todos os atores voltaram e continuou a história. Para a segunda e terceira temporada, a série começou a se elevar, mais orçamento, mais conteúdo, realmente o segundo livro de Game of Thrones, porque cada temporada, no começo, era um livro, né? O segundo livro, A Clash of the Kings, e a segunda temporada, na minha opinião, são melhores que a primeira, porque já tem muita coisa acontecendo. E uma coisa legal é que a gente entendia que David Benioff e Richard Weisz eram ótimos roteiristas de adaptação. Eles conseguiam fazer coisas do livro para TV muito melhores. Tipo assim, teve uma coisa original que eles colocavam na segunda temporada que funcionava. E, por exemplo, isso foi do Tywin Lannister e Arya. Essa cena não existe no livro. As falas da Cersei e do Tyrion Lannister são perfeitas. A batalha de Blackwater é muito melhor na série, sendo ainda que não tinha tanto orçamento para fazer uma batalha grande, né? E na terceira temporada eu te falo, né? Para a terceira temporada acho que Game of Thrones já começou a crescer muito na audiência e a cena da boda vermelha, de Red Wedding, repercutiu muito nas redes. Acho que Game of Thrones foi dessas séries que conseguiu sair do nicho elitista da HBO para as redes sociais. Passou de ser um produto de assinantes de TV a cabo para ser um produto consumido por todo mundo. Para o ano 2013, com a estreia da terceira temporada, na minha opinião, a série já passou de ser um simples nicho e passou a ser um fenômeno internacional, né? Acho que os personagens começaram a ser muito seguidos. Eu lembro muito que o Tyrion, Daenerys, Jon, como nos livros, se tornaram muito famosos na TV. E, cara, na minha opinião, eu comecei a adorar os Lannisters, né? Começaram os fandoms, começaram as audiências muito grandes para o canal. E com isso veio mais dinheiro e mais prêmios. E a ambição começa a aparecer também. Temos que lembrar que para essa época, George R. R. Martin não estava acabando os novos livros, então as adaptações estavam começando a acabar, os escritores já não tinham tanto tempo para pensar em novas ideias, eles tinham que sentar com George R. R. Martin e pensar em o que a gente vai fazer. Acho que nesse momento todo mundo estava muito ocupado, curtindo o momento, curtindo o sucesso, que começaram a aparecer alguns problemas, mas já vou falar disso. A quarta temporada de Game of Thrones se estreou no ano 2014 e, segundo eu e todas as pessoas com que eu já falei, que são muitas, é a melhor temporada de Game of Thrones quando a gente fala da narrativa. O julgamento do Tyrion, a boda púrpura, purple, em que morre Joffrey, a batalha do Jon Snow, as pessoas do The Night's Watch contra os selvagens no muro, a aparição de Oberyn Martell, a Daenerys finalmente tendo poder, finalmente sendo rainha, sendo a governante de uma cidade muito interessante como Meereen. E aí, e acho que com a terceira temporada, nasceu esse mito ridículo de que Game of Thrones era uma série de sexo, dragões e sangue. Basicamente, as pessoas que começaram a entrar na série, né, começaram a assistir, começaram a entender que a ideia de por que Game of Thrones é famoso é porque é uma série muito promíscua, que tem muita violência, que tem muitas mulheres peladas, que tem muita sangue, que tem muito fogo. E isso é mentira. Cara, qualquer pessoa que assiste programas de HBO sabe que o sexo e a violência é coisa de todos os dias. É um conteúdo bem adulto. O que faz Game of Thrones uma série tão legal é a política, é os personagens tridimensionais, é a complexidade do mundo, a complexidade dos contextos. Mas parece que para a maioria do público, nesse momento, assim como para os criadores, não sei se
por influência do público ou por influência deles mesmos, começaram a perceber que a série Game of Thrones se resumia a isso. Batalhas gigantes, muitas cenas eróticas, muita violência e nada de complexidade. E isso aí foi começando a ser muito visto na quinta temporada. Aí na quinta temporada é quando já começa a falar sobre a ambição de verdade. Na quinta temporada, Breaking Bad já tinha acabado. Foi estreada no 2015, né, a quinta temporada de Game of Thrones. E a série já estava com uma audiência absurda. Tipo, número 1 da HBO, número 1 de TV a cabo nos Estados Unidos. Começou a ser a série mais piratada do mundo. E prêmios começavam a chegar em massa. E a HBO começou a liberar mais orçamento. Se a primeira temporada custava 60 milhões, a quinta e a sexta já se estima que estava pelos 100, né? 10 milhões por episódio. Aí estamos falando de um orçamento absurdo, muito alto. A quinta temporada também foi a primeira vez que os escritores já não tinham mais conteúdo para adaptar. Já acabaram os livros, 5 livros, 5 temporadas. E tipo assim, nesse contexto começam a aparecer coisas fracas, né? A quinta temporada já tem uma queda em qualidade. A gente vê cenas ridículas, como é o estupro da Sansa. Também a gente tem coisas ridículas, como é a adaptação do Thor, né? Uma coisa tão bem explicada, tão bem feita nos livros, eles não fizeram uma adaptação certa. A série continuava sendo melhor que as outras? Continuava, mas já estava mostrando sinais de exaustão. Eu gostei muito de momentos originais, como os encontros de Tyrion e de Daenerys. Gostei muito da Cersei, eu já falei, amo os Lannisters. Mas realmente comecei a notar que a série estava como despencando. Por exemplo, Stannis Baratheon foi destruído de um jeito ridículo. E já começava a entender que não sabiam o que fazer com alguns personagens, tá? E por sempre Game of Thrones matava os personagens que já não tinham nada mais que fazer. Mas aqui eu estava vendo que os escritores não tinham muito, né? Não sabiam. A quinta temporada foi um sucesso em prêmios, ganhou 12 prêmios Emmys. Nesse momento acho que eles estavam premiando todas as temporadas que eles não premiaram com essa, né? E tipo assim, já virou tema de discussão, tema de cultura, tema pop, né? Não tinha ninguém que não estava convidando David Benioff ou Richard Weisz a entrevistas. Eles estavam fazendo muito dinheiro, mas eles já começaram a comentar que estavam se sentindo cansados, né? Que era um trabalho muito duro e que eles queriam acabar a série logo. Tipo assim, eles falaram que não se veiam fazendo mais de 8 temporadas. George R. R. Martin falou em várias entrevistas na época que, cara, a série tem para 10, 12 temporadas. Que ele não entendia porque eles queriam fechar. Ele sempre foi muito respeitoso, né? No final ele já tinha vendido os direitos, então ele não podia entrar em briga pública com os criadores de Game of Thrones, a série. Mas dava para perceber seu desconforto. Eu lembro que no final da quinta temporada, quando eles foram, né, para Comic Con, que é este festival, esta feira muito famosa, já me comecei a preocupar muito, porque dava para ver que os produtores, tanto Weisz como Benioff, parecia que já estavam indo para outro capítulo da sua vida, sabe? Enquanto todos nós estávamos felizes curtindo a série, dava para perceber que eles já queriam ir para outra coisa. A sexta temporada de Game of Thrones foi estreada no ano 2016. A sexta temporada para muita gente não é tão boa como a quarta, mas eu principalmente, cara, eu pessoalmente amo, adoro. Acho que 4 episódios ficaram na minha cabeça. Book of the Stranger, The Doors, Battle of the Bastards e The Winds of Winter. Meu episódio favorito da série é The Winds of the Winter. Porém, novamente, estávamos vendo enfraquecimento. Estávamos vendo que eles estavam já fechando narrativas, apressurando a história. Eles já queriam correr a conclusão. E eu ficava me perguntando, cara, por que eles estão querendo fechar? Por que eles estão querendo concluir? E aí, no final da sexta temporada de Game of Thrones, enquanto começou a produção da sétima temporada, a gente recebeu a notícia de por que eles estavam começando a concluir. Porque já estavam fechando contratos com outras empresas. Primeiro veio essa ideia estúpida que eles quiseram de fazer uma série chamada Confederate, uma série para HBO, que falava sobre um mundo diferente, outra dimensão, em que os Estados Confederados dos Estados Unidos não perdiam a guerra civil. Então, o escravismo continuava sendo legalizado nos Estados Unidos até este ano. A série avançou muito em produção, eles fizeram várias entrevistas falando que a série era muito boa e que ia baseada num livro, mas, cara, imagina a controvérsia, né? As pessoas estavam falando, cara, de tantas histórias que você tem para contar, você quer contar uma história sobre escravismo moderno? A série acabou sendo cancelada, mas já tinha afetado a reputação deles, né? Eu lembro que muitas pessoas começaram a nos questionar muitas coisas, como, cara, por que eles querem fazer uma série de escravismo? Será que eles são a favor do escravismo? Será que eles são meio, assim, racistas? E já começaram as perguntas, né, com Game of Thrones, né? A controvérsia começou a afetar a série, né? Várias pessoas eram como, cara, em Game of Thrones não tem atores pretos. Ah, mas, cara, em Game of Thrones tem muita cena de mulher nua e não tem muitos homens nus também. Será que é muito machismo? Será que é muita exploração? Cara, tem muito estupro. Será que eles queriam colocar isso em Confederate? Tipo assim, o projeto cancelado começou a afetar
nossa percepção da série. No final, sinceramente, eu acho que uma série britânica escrita por um cara branco britânico velho, então, obviamente, como Harry Potter, como The Lord of the Rings, a maioria do elenco é branco. É por isso que é tão importante a representatividade nas histórias. Você não pode esperar que um escritor britânico branco velho faça histórias com uma enorme dimensão ou diversidade demográfica, porque não vai fazer. A gente tem que colocar escritores pretos, escritores não cis, escritores mais jovens, escritores de novas gerações. Eu me coloco, eu adoro escrever. Não é criticar George R. R. Martin no Game of Thrones. Essa não é a resposta. A 7ª temporada de Game of Thrones foi estreada no ano 2017 e, na minha opinião, já era um lixo. Odiei a 7ª temporada. Odiei. A 7ª temporada foi um sucesso, igual que a 6ª, 5ª, 4ª, 3ª. Muita audiência, muitos prêmios, muita pirateria. Mas, cara, acho que nesse momento a gente já não estava curtindo o que a gente estava vendo especificamente. A gente estava mais curtindo o fenômeno, a escala, os efeitos especiais, a música, não tanto a história, não tanto o que fazia Game of Thrones. Game of Thrones tinha muitos absurdos. Todos os resultados desse apuro que os criadores tinham de acabar a série logo, sabe? E aí apareceu outra proposta que explicava novamente porque Benioff e Weiss já não queriam mais estar em Game of Thrones. Eles receberam uma proposta para fazer uma trilogia de Star Wars pela Disney. Não sabemos muito sobre de que era essa trilogia, só sabemos que eles estavam recebendo muito dinheiro para desenvolver a trilogia, que eles iam ter carta branca, né? Eles podiam desenvolver tudo o que eles queriam e tinham absoluta liberdade de contratar diretor, ator que eles quisessem. Aí vocês veem, gente, aí vocês veem. Acho que nesse momento eles já estavam pensando no futuro, já acaba logo a série, estamos cansados de Game of Thrones, mas a gente vai fazer uma coisa muito mais grande, não estamos cansados para isso. E aí passou o ano 2018, né? Eles não lançaram uma temporada no ano 2018 porque estavam ocupados gravando a última temporada da 8ª. Eu lembro pessoalmente que falei, cara, eu não sei como eles vão conseguir acabar a série em 6 episódios. Não sei. E Emilia Clarke fez uma entrevista na época que me deixou um pouco preocupado, né? Quando ela falou the best season ever. Yet, and are you happy with how things ended? Yeah. She didn't say yes. Best season ever. It's the best. Você pode entender o deboche. Eles não podiam falar mal por contrato, né? Eles não podem falar mal da série, tá? Escrito no contrato. Mas dava para perceber que muitos atores não estavam felizes com a conclusão. E no ano 2019 chegou a última temporada de Game of Thrones e com isso a decepção rolou. Mais ou menos nos dias de estreia do último episódio da última temporada, saiu uma notícia que falava que eles, Benioff e Weiss, tinham fechado um contrato por $200 milhões com a Netflix. A Netflix pagou um cheque de $200 milhões para eles para desenvolver séries. Outra vez, carta branca, liberdade de contratar diretor e escritor que eles quisessem, e eles tinham assinado. Cara, foi aí que eu falei, por isso eles estavam tão desesperados, cara. Eles estão ganhando muito dinheiro de outras empresas. E a HBO não tem tanto dinheiro. Na época era uma empresa de TV a cabo, não existe um contrato de 200 milhões que a HBO fecha. E aí o dinheiro, né? O que você faz por dinheiro. Por dinheiro, eles destruíram a última temporada. Eles basicamente foram 6 episódios horrorosos. Os atores, dava pra perceber que estavam muito mal. As interpretações incríveis, a música incrível, a arte incrível, tudo topo do nível, mas a história uma bosta, porque eles estavam muito distraídos quando escreveram o roteiro. E com isso, a 8ª temporada foi péssima. Ganhou prêmios? Ganhou. Ganhou muita audiência? Ganhou. Mas tudo isso é herança das anteriores. Hoje em dia, que eu já tô mais velho, 25 anos, né? Não tão mais velho, mas que já começo a entender um pouco mais o mundo e o mundo adulto, uma parte de mim pensa, o egocentrismo joga muito no papel no que aconteceu em Game of Thrones, porque se eles queriam move on, se eles queriam fazer outros projetos, existia uma possibilidade que não incluía acabar com Game of Thrones. Sabem qual era essa possibilidade? Contratar um novo showrunner. Eles tinham tanta gente que tinha participado como diretora, como roteirista, como produtora nas últimas temporadas. Por que não pegaram um diretor, um escritor, um roteirista, um produtor para ser showrunners de Game of Thrones, das temporadas que eles já não iam se envolver, e eles passavam para seus projetos bostas como Confederate HBO, ou como essa trilogia de Star Wars, ou como essas séries da Netflix? Por que eles não fizeram isso? David Benioff e Richard Weiss não queriam delegar. Acho que porque eles estavam querendo ter o único crédito de ser os responsáveis da série mais grande da história. Essa ambição, esse orgulho, esse egocentrismo
que acabou custando que a melhor série da história seja medíocre e também acabou custando suas carreiras. Quando Game of Thrones acabou, saiu uma petição que a 8ª temporada seja repetida, né? Seja regravada. Conseguiu 1,5 milhões de assinaturas. Muitas pessoas até agora não perdoam eles. Eles tiveram que parar de fazer aparições públicas. No Comic Con do último ano, eles se recusaram a aparecer porque não queriam responder perguntas dos fãs. Eles tiveram que completamente se fechar. Eles queimaram sua reputação com a HBO. Agora com House of the Dragon, vocês acham que eles foram ligados, consultados sobre alguma coisa? Nada a ver. O contrato da Disney foi completamente fechado, né? Eles ficaram com a Netflix e já aconteceram 3 anos, né? Passaram 3 anos e até agora eles não lançaram nada. E agora eles estão sendo responsáveis pela adaptação de um livro que ninguém conhece. Mas está super parado, a Netflix acho que não vai investir muito nisso. E acho que sim, um exemplo perfeito de como você pode autodestruir seu projeto se você não tem 3 coisas. Humildade, para você saber que você pode ser ótimo, mas você não é perfeito. E sempre vão ter pessoas no seu redor que vão te criticar. A segunda coisa, muito importante, sabe o que tem que ter? Ética. Se você começou, você acabou. Não dá para você começar com 100% e acabar com 30%. Você tem que aprender a ser uma pessoa constante. A constância é importantíssima na vida. E não deveria ser uma costume. Deveria ser ponto de ética de você. Deveria estar em sua personalidade, em seu jeito de ser. Você tem que ser uma pessoa constante. É uma coisa de ética, cara. Uma coisa de ética. E terceiro, profissional. Acho que eles sim acabaram desrespeitando seus atores, seus produtores, seus diretores, seu canal, seu HBO e mais que tudo, desrespeitando o cara que confiou neles, que foi George R. R. Martin. Cara, George R. R. Martin recusou milhares de propostas para adaptações e ele aceitou deles, porque eles prometeram a George R. R. Martin que eles iam fazer uma adaptação digna. Eles não fizeram, eles não foram profissionais. Então, se você não é humilde, se você não é ético e você não é profissional, você vai se autodestruir. Eles se autodestruíram e eles autodestruíram Game of Thrones. Então é isso, gente. Fiz meu vídeo de Game of Thrones. Não sei se ficou bom, se ficou mal. Eu continuo super pequeno, com minhas luzes, sem câmera, sem microfone. Mas era a minha opinião. Tomara que vocês gostem. Nos vemos no próximo vídeo. Deem like, compartilhem. Tchau, tchau.